Então o ponto vai ser muito bom se você escolhe. Mas a Joana não deixou dar o ponto. Meio ponto. Gente, é porque eu já fui aluna e eu lembro disso. Vamos lá, conversar sobre as infecções respiratórias na pediatria. Então, a senhora dá aquela revisão para nós, assim, de manhã, tá? Vamos dar uma prova. Quando vai ser a prova mesmo, gente? É uma data, Tadeu? Dia 17. Dia 17? A prova vai ser dia 10. Dia 10 agora já? E Dia 10 agora. Gente. Vai adiantar uma semana por causa dos jogos. Fica, também por causa que ia ficar na mesma semana. Ia mudar 2 dias essa prova de pediatria. Conversado até agora, só que ainda não estava centrado. dia 10 agora? Vai ser dia 10. Caraca, esse dia 10? Por causa do Sexta-feira que vem, gente, é uma semana. Mesmo assim. Quem que contar com muito dia? Gente, antes ia ser GIP na quarta e pediatria na sexta. Isso Isso em intramédio. Isso no intramédio. Mas tem contar junto, eu acho. Bem, chegou lá antes de mim essa informação, um pedido para a Joana, aí eu só peguei e fui pra frente. Não fui eu que pedi. Mano, isso aí não tá bom. Também gostei. Quem passou por cima do meu prefeito? Eu quero saber. Essa situação aí, eu não jogo em TV. É engraçado, né, que a gente foi pedir uma coisa pra pagar, aí não vai dar revisão. Gente, são situações diferentes. Gasto tem calendário só. Pediatria não tem calendário. Tem calendário? Porque são Não, quatro. não tem. Mas tá lá desde o início do ano. Posso mandar, Tem as 2 semanas de prova. N3 e N2 e N4 não tem pediatria. Mas já tava marcado. Vamos lá, sobre a prova de pediatria. Não vou conseguir fazer revisão, porque semana que vem estou em viagem. A semana inteira. Eu tive que adiantar a aula de segunda para hoje, porque segunda-feira eu não estarei aqui. Nem semana que vem toda. Posso fazer? Já vai falando o tempo que nós temos que ficar atentos. Não, eu vou tentar de não visto. Porque minha filha não vai pedir pra Disney. Eu te Vai, professor, só peraí. Tá, aí o que eu posso fazer para ajudar a turma? Posso mandar os tópicos principais para vocês estudarem, mais voltado para o que vai cair na prova. Ainda dá melhor. Nossa senhora. Não, metade. Olha aqui. Tentei ajudar. Era meio pouquinho, né, para ajudar, mas... Então vamos lá, gente. O que vocês leram sobre infecções respiratórias na pediatria? De forma geral, os tipos de infecções respiratórias. Não, vamos um pouquinho antes. Por topografia, via aérea e inferior. Primeira coisa, certo? Então a gente divide os nossos estudos, né, em via aérea superior e via aérea inferior. Então os principais diferenciais, via aérea superiores e via aérea inferiores. Quais doenças entram nessa via aérea superior? Amandinha. Resfriado comum. Resfriado comum. Rinite. Faringite. Sinusite. Os ites da vida, né? Ó, resfriados, otite, faringomidalite, rinocinusite. Faltou a laringite, viu? Falarem. Então, laringite, crupes. Alguém já viu o passo de laringite? Alguém já ouviu?
pediatra está atendendo outra criança e já sabe que chegou uma laringite, porque a tosse é tão característica que a gente identifica de longe. Parece um latido de um cachorro, ele sabe. É muito rouca e seca, faz a criança tosse nesse som. É muito incrível o nosso corpo. Passa aqui no amor. É, exatamente, é falta pneumônia. A gente escuta e fala, lá vem uma laringite. Preparar. Inalação com adrenalina. Preparar a inalação com adrenalina, certo? E corticoide, dexametasona, tá? Só chegando mais longe um pouquinho, hoje nem aula de laringite, mas vamos lá. E aí as infecções de vieiras inferiores, que aí a gente tem bronquiolite viral aguda, a gente tem as pneumonias e a gente tem as asmas. A asma, né? Já perdeu 20 anos. Então tá bom. Então como é que é distribuído? Se eu vejo esse paciente, se eu vou examinar um paciente com quadro respiratório, geralmente chega assim, mais ou menos, vocês chutam uma porcentagem. Quantos por cento chega de vieiras superior ou quantos por cento de vieiras inferior? 90%. Olha, na prática, a gente acaba vendo uns 80 e poucos por cento. Na teoria, nos artigos, né, eles falam de 75 e 25. Na nossa prática, a gente chega a ver uns 80, 85% de superior, e aí essa média bem menos inferior da que é inferior, né? A média bem mais baixa. Por que elas são tão importantes? Por que as infecções de vieiras, a gente saber disso, estudar sobre isso na pediatria é tão importante? Porque aparece muito exatamente isso. Porque é a causa mais frequente no atendimento, nosso atendimento do dia a dia. É o que vai vir para a pediatria, já. Não, deixa eu ver. Você falou que é sem nome. Fica lá. Deixa lá. Eu sou da área de aula que tiver tempo. 40 a 60% dos nossos atendimentos de pronto-socorro vai ser: doutora, meu filho está tossindo. Doutora, meu filho está com o nariz correndo. Doutora, meu filho não está conseguindo respirar. Doutora, meu filho está com febre e tosse. Certo? Então, nossos atendimentos têm uma grande maioria de atendimentos respiratórios. Em relação a IVAs, tem literatura que fala até 12 a 14 infecções por ano naquela criança que começou a escolinha, começou a ir na creche naquele ano. Ou seja, às vezes mais de uma por mês a criança vai estar lá gripadinha, certo? Os menores de 5 anos têm essa incidência muito maior de quantidade de infecções respiratórias superiores por ano. E por que isso é tão frequente na faixa etária pediátrica? Por que essas infecções são tão frequentes? Contato, isso. Vamos lá. Contato com outras crianças, ou seja, contaminação entre muitos vírus. Vírus da minha família que interage com os vírus da sua família, tem os vírus da família do coleguinha. Exatamente. Então, um monte de contato com esses micro-organismos. Aí baixa imunidade, porque a criança nessa idade está na formação dessa imunidade. Então, cada vez que ela entra em contato com esse patógeno, essa criança se torna imune a ele, certo? Esses vírus. Entrei em contato com o vírus, a partir de então eu sou imune a ele, certo? Outra coisa, maior interação social, né? Essa questão de convívio social, de trocas de vírus entre as crianças, e o menor calibre das vias aéreas das crianças, que torna essas infecções muito mais prováveis. Os vírus garram ali de um jeito que só Jesus
para dar jeito. Então, qual é a diferença então anatômica da via aérea do adulto para o da criança? Já que essa via aérea da criança é muito mais propensa e de calibre muito menor, né? O que vocês acham que tem de diferença? Os tamanhos. O que mais? As crianças geralmente são mais respiradores nasais. Não conseguem, principalmente os menores de 2 anos, fazer essa questão de abrir a boca para respirar quando o nariz está entupido, né? Aquela língua fica muito mais protusa. A cartilagem cricóide muito mais estreita. A epiglote é muito mais alongada. A laringe das crianças são muito mais superiores. Elas são mais superiores e mais anteriorizadas. Tudo isso proporciona que essas crianças tenham muito mais infecções na infância do que quando cresce e essa anatomia modifica, certo? E se alarga e vai fazendo esse amadurecimento dessas estruturas. E os fatores de risco? Baixo peso. Olho de praxe. Sexo ao nascer. Olha, a criança que nasceu baixo peso, essa criança que nasceu prematura, ela pode sim ter mais probabilidade de ter mais infecções e fazer mais complicações, certo? Pode sim. A criança que não foi amamentada é um fator de risco? Sim. Com certeza. Que teve a da membrana. Depende se ela for com sequela ou não. Certo? Depende se ela ficou com sequela ou não. Essa questão das síndromes respiratórias lá no recém-nascido, certo? Se ela ficou com sequela respiratória, se ela acabou virando aquele lactente sibilante, claro que isso é fator de risco para ter mais infecções de repetição, sim, e ter mais complicações também. Aquele bebê que nasceu muito prematuro e ficou muito tempo usando oxigênio, ele faz muita cicatriz e aí ele tem muito mais possibilidade de pegar essas infecções e fazer complicações, tá? Mas os fatores de risco das crianças rígidas: frequentar a escola, né? Muito cedo, aquela criança que entra na escola antes dos 3 anos de idade. Os irmãos mais velhos em idade escolar, por exemplo, eu tenho um irmão mais velho de 7, 8 anos, mas esse bebezinho não vai para a escola ainda, mas ele tem esse irmão que vai tendo contato com vários vírus e traz para ele para casa, certo? A exposição à fumaça de cigarro, a poluição, casa com muitas pessoas exatamente pela possibilidade de contaminação, e o baixo nível socioeconômico também entra como fator de risco. Professora, a questão da vacinação é um fator de risco? Com certeza, crianças não vacinadas. Assim, esses fatores de risco aqui é dessa criança pegar essas infecções superiores. Agora, essas complicações que a gente está falando, fora disso, são fatores de risco que propiciam maiores complicações da criança. Você entende? Eles têm mais chance de fazer mais complicações, tá? Certo. Um dos principais sinais que a criança apresenta de gravidade e que a gente precisa avaliar quando essa criança entra no pronto-socorro é a frequência respiratória. Por quê? Porque cada criança tem uma frequência respiratória adequada para cada idade, certo? Cada idade tem uma frequência respiratória ideal. Se essa criança ultrapassa essa frequência respiratória ideal, a gente precisa ligar um sinal de alarme. Principalmente quando essa criança não está em vigência de febre. Quando a criança chega em vigência de febre, sempre vai ter taquipneia e taquicardia. Sempre. Então a gente baixa a febre dessa criança, reavalia ela depois afebril, porque daí a gente vai ter uma frequência respiratória fidedigna, certo?
Se a gente avalia essa criança durante a febre, a gente não tem valores fidedignos, tá certo? E aí qual que é, então, a frequência respiratória adequada para cada idade? Até 2 meses. Não, 60. Bom, até 2 meses, 60. Até 12 meses, né? 11 meses, 29 dias. Até fazer um aninho. 50. Até 4 anos, 40. Até 7, 8 anos, 30. Após isso, igual do adulto, que é a média de 20. Beleza? Aí a gente tem várias tabelas assim com números um pouquinho mais esmiuçados, mas o que a gente usa no nosso dia a dia foi o que eu acabei de falar. Olha ali embaixo, ó, tá escrito até 2 meses 60, 2 a 11 meses 50, até 4 anos 40, aí entra 30 até os 7, 8 anos e depois disso 20. Beleza? Compreendido? Se tiver aumentado, Exatamente. Criança com taquipneia e sintomas respiratórios, a gente tem que pensar em infecção de via aérea baixa, inferior. Tá? A taquipneia é um sinal de alerta para pneumonia, certo? Infecção de via aérea baixa, ou pneumonia, ou então asma, ou então a bronquiolite, né? E aí a gente tem sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta? Quando essa criança que chegou no pronto-socorro, com você, Ivo, essa criança chegou no pronto-socorro, ela chegou com infecção de via aérea, certo? Não sei ainda qual que é. Pode ser alta, pode ser baixa. Mas ela tem sinais de gravidade. Quais são esses sinais de gravidade? Dificuldade respiratória. Isso entra na dificuldade respiratória. Mas o que mais? Dificuldade respiratória. Tá dentro, tudo dentro disso. Gabriel. Muito quieta. Vamos trocar o termo. Ela está prostrada. Ela está sonolenta, né? Isso sim são sinais de alarme. O que mais é sinal de alarme? Febre alta. Febre alta. 39. E se for nas primeiras 24 horas? Tá ok. 39. Né? Aquele boom do sistema imunológico entrou em contato com o patógeno, o sistema imunológico vai lá, não quero esse bichinho aqui, e aumenta 39, quase 40 de febre. Isso é um sinal de alarme nas primeiras 24 horas? Não é. Se a criança sem febre, ela brinca, ela fica ativa, ela fica em bom estado geral, né? Agora, o valor preditivo apenas da febre no primeiro dia da febre não é tão importante. O mais importante é o estado geral dessa criança. Essa criança sem febre, ela se alimenta, mesmo que menos, ela continua aceitando os líquidos? Ou essa criança recusa até os líquidos? Essa criança está prostrada, mesmo sem febre, ela está ali jogadinha, ela está doadinha, ela tem uma sonolência excessiva. Essa febre ainda está alta e persistente por mais de 3 dias. Essa criança tem apresentado ou não desconforto respiratório. Outra coisa que é um sinal de gravidade, redução da quantidade de xixi. Por quê? Desidratação, né? A criança não está conseguindo tomar líquido, ela desidrata, diminui a quantidade de xixi, certo? E aí, quais são os sinais da dificuldade respiratória? Batimento do nariz, musculatura acessória, Tiragem subcostal, tiragem intercostal, retração de fúrcula, batimento de asa nasal, aquela respiração paradoxal, aquela respiração em gangorrinha, que a gente olha para a criança e vai assim, ó. Compensa, por quê? Porque a criança pequena usa muito mais o diafragma para respirar em relação ao adulto. Então ela faz essa respiração paradoxal usando muito mais o diafragma, certo? Fechou? Voltar? Então
sinais de dificuldade respiratória, todo mundo já sabe de cor e salteado, né? Ventilador aberto ou Não sei, quem sabe? Pode ser que nem aquela lá da. da produção da dos sinais de aquela professora. De sinais de professora. Não, desculpa, não. Não é. Porque o catarro pode estar verde, mas é mais de descamação da mucosa. Você entende? Não é porque o catarro está verde que é uma infecção bacteriana. Isso não existe. Você entende? Às vezes o catarro está ali muito tempo ali dentro. E aí, conforme vai fazendo a descamação da mucosa, aí ele pode expelir aquele catarro verde. Agora, se essa criança tem um catarro verde espesso, essa criança começou e está em bom estado geral. Depois que passou alguns dias, esse muco piorou e ela começou a ter febre associada, né? Aí a gente pensa no sinal de alarme, mas não é em relação ao muco, mas por quê? Retomou a febre depois de vários dias de sintomas, certo? Então vamos para um caso clínico. Joãozinho, 4 meses, veio a emergência, a mãezinha, a dona Joana, trouxe e falou: meu filho tá com catarro no peito, já tem 7 dias. E aí ela já voltou a esse pronto-socorro 2 vezes. No início do quadro, ele estava com coriza, com 24 horas de evolução e um pico febril de 38 graus. Até então, essa criança pode ser diagnosticada com... da viária superior. Mas o que é da viária superior? Um resfriado comum, gente? Quem concorda, quem discorda? Começou, ó, no início do quadro, ó, a primeira vez que veio o pronto-socorro, a primeira vez. Estamos falando desse diagnóstico da primeira vez que ela procurou o pronto-socorro. Ele estava com 24 horas de evolução, fez um pico febril de 38 com coriza. Todo mundo concorda que até aí ele estava com resfriado comum. Sim, ó, a febre no início do quadro, lá atrás. Logo no início do quadro ele teve febre. É diferente daquela criança que está há vários dias tossindo e após isso começou febre, certo? Então, teve febre no início do quadro, está com uma tosse, está escorrendo o nariz, está com obstrução nasal. Diagnóstico, provavelmente um resfriado comum, começou agora. E aí, nesse momento, o Joãozinho recebeu esse diagnóstico de resfriado comum. Ele recebeu alta com receitinha de sorinho fisiológico para lavar o nariz, dipirona em caso de febre. Vocês farem alguma coisa mais pro Joãozinho, além disso? Professor, eu não entendi. Naquele caso, tem 7 dias de evolução. No início tinha febre, mas ele tinha catarro no quê? Só um pouquinho. Porque ficou meio... Pensa assim, ó. Essa mãe já voltou com 2 ocasiões ao pronto-socorro. Agora que ela chegou, ela tá com 7 dias de evolução. Ela já veio 2 vezes. Mas a primeira vez que ele veio, lá na primeira vez que ele veio, é esse quadro de agora. A primeira vez que ele veio, é disso que a gente está falando. A primeira vez que ele veio, ele estava com um pico febril de 38, ele estava com coriza e estava com uma tossezinha e evolução de 24 horas. Esse é o primeiro quadro dele. Então, foi diagnosticado nesse período com resfriado comum. Beleza? Já eu vou falar dos outros dias, das reavaliações. Então, nesse momento, ele não tem quadro É um resfriado comum. Por quê? Começou com febre, evolução de 24 horas, associada a tosse e coriza. Isso não é um resfriado comum? Há 7 dias, né? Mas eu já estou com 7 dias. Ele fez o enunciado ali, que já lá pra frente ele vai estar com esses 7 dias de evolução. Estou falando desse de agora, ó. A primeira, ó, ela foi procurar emergência por 2 ocasiões. A primeira vez que ela procurou, logo no início,
ele queixava de coriza a 24 horas e o pico febril. Mesmo que essa tosse e esse catarro tenham persistido por 7 dias, ainda pode ser um resfriado comum, certo? Se ele não tem nenhum sinal de alarme nesse período e continua apenas tossindo, produzindo secreção ou obstrução nasal, ainda assim pode ser um resfriado comum. Não é porque ela fala que tem tosse que a secreção está no peito. A secreção pode estar na viária superior. A secreção em viária superior faz gotejamento pós-nasal e pinga na garganta. Pingando na garganta vai causar o quê? Tosse. Porque ele é o único mecanismo de defesa que essa criança tem para essa secreção simplesmente não descer para a viária inferior. Ele precisa tossir. Todos os nossos tratamentos para criança, principalmente abaixo de 2 anos, nunca a nossa função é retirar a tosse. A tosse é um mecanismo de defesa, certo? Da criança. É o que mais incomoda os pais, é ouvir essa tosse. Só que a gente nunca pode mexer em mecanismos que retiram a tosse. A gente sempre vai tratar a causa dessa tosse. Se a causa dessa tosse é um gotejamento pós-nasal, de secreção de viária superior, a gente vai entrar com lavagem nasal. Se lá na frente a gente vê que essa tosse tem uma sibilância associada, a gente não quer parar a tosse, a gente vai tratar com fenoterol, a gente vai tratar com salbutamol para tratar a causa da tosse. É sempre a causa, tá certo? Então, vamos lá. Joãozinho tá com catarro no peito. Isso é um termo de anamnese que a mãe está referindo. Isso não é o que a gente encontrou, você entende? A mãe está referindo que ele está com catarro no peito. Por quê? Porque ela está ouvindo ele tossir com catarro. Aí ela chega falando, meu filho está com catarro no peito. Mas não quer dizer que é no peito. Entendeu aí? E aí, logo lá no início, esse bebê, com 24 horas de evolução, teve febre. Mas depois essa febre não se manteve. E ele se mantém somente tossindo, certo? Com catarro no peito. E aí, esse bebezinho foi diagnosticado com resfriado comum. Aí ele recebeu alta com esse diagnóstico, sorinho fisiológico para lavar o nariz e dipirona se caso retorne a febre. Vocês fariam alguma coisa diferente até aqui? Alguma conduta diferente? Alguma orientação diferente? Orientação sobre se piorasse o quadro, aí eu ia pedir para voltar, se eu estivesse alimentando aí a possibilidade, né? Isso, aí a gente entra lá nos sinais de gravidade. Sinais de gravidade, a gente vai explicar esses sinais de gravidade para a mãe. Mãezinha, olha, o seu bebezinho tá assim, assim, assado. A gente examinou ele de cima e embaixo, ele não tem sinal e sintoma de quadro respiratório baixo. Ele não tem taquipneia, ele não tem uma febre persistente, ele não tem desconforto respiratório para respirar, né? Então ele tá em bom estado geral, ele continua tomando os líquidos, mas ele tá com esse catarro porque ele vai produzir esse catarro de 7 a 10 dias, porque o ciclo do vírus no organismo dele vai causar esse acúmulo de secreção na viária superior. Ele vai continuar produzindo. A gente explica isso, explica os sinais de alarme para a mãe, certo? E fala, olha, se isso acontecer, a gente vai reavaliar esse bebê. A gente não está dando alta para nunca mais ver. A gente dá alta, explica os sinais de alarme para essa mãe retornar em caso de aparecimento desses sinais. E aí, gente, qual a diferença entre o resfriado comum e a gripe? A gripe causada por resfriados. Sim, essa é uma das diferenças. O que mais? Já deu sua contribuição, né? Com outra pessoa agora. A gripe é mais grande. A gripe é mais grande. O resfriado comum é mais brando, é um quadro que a criança não fica tão debilitada, a febre não é tão alta. Na gripe a febre geralmente é alta, debilita bastante a criança, causa muito mais prostração, mas eu vou falar disso lá um pouquinho mais na frente, tá? Certo. Esse bebezinho então, a mãe levou uma vez, foi diagnosticado com resfriado comum, foi para casa com lavagem nasal. 4 dias depois, a mãe retornou, falou que essa coriza, essa febre persistiu. Aí essa criança começou a ficar irritada, começou a ficar com uma tosse seca,
cansaço, dificuldade para mamar. E aí a mãezinha ficou muito assustada e aí retornou lá ao pronto-socorro. Ele foi examinado pelo médico, confirmou que ele estava com cansaço e evidenciou chiado no peito. Chiado no peito, a primeira vez que o bebê chia, que tem sibilância, qual o diagnóstico a gente pode dar para esse bebê? Asma. Bronquiolite. Gente, asma, a gente só pode fazer diagnóstico após 4 anos de idade. Antes disso, se esse bebê tiver sibilância recorrente, ele é um lactente sibilante, ele é um bebê chiador. Mas o primeiro episódio de sibilância e chiado no peito é diagnosticado com bronquiolite, certo? Na emergência, então, eles fizeram fenoteral para esse bebê e teve alta com melhora do cansaço. Ele recebeu o diagnóstico de asma, tá correto ou tá errado? Então, melhorou com cansaço com a nebulização. Eu vou dar aula de bronquiolite para vocês. Na bronquiolite, a gente faz um teste terapêutico com os broncodilatadores, ou o fenoterol, ou o salbutamol. A gente faz teste terapêutico para ver se a criança responde, é uma responsiva. Porque a gente sabe que na bronquiolite é uma doença de obstrução por secreção e não por broncoconstrição, pronto, e não pela broncoconstrição, tá? E sim por quadro obstrutivo. Mas tem crianças que se beneficiam. A gente faz teste terapêutico em todos eles. Se ele melhorar com o fenoterol, a gente é um coadjuvante ao tratamento para a gente se manter em casa para ajudar no nosso tratamento dessa bronquiolite. Falou que não havia necessidade de internar e deu alta com receita de prednisolona e inalação com fenoterol para casa. O fenoterol, gente, é o famoso Berotec, tá? O fenoterol é o famoso Berotec que não se produz mais. Não produz mais. Prednisolona também é outra coisa que não é indicada o uso de corticoide na bronquiolite, mesmo que tenha sibilância e que na asma a gente usa, mas o mecanismo não nos indica usar a prednisolona. Falaremos disso mais na aula de bronquiolite. E aí a gente não pode diagnosticar asma abaixo dos 4 anos de idade, certo? Hoje, retornando pela terceira vez nesse pronto-socorro, esse bebê está com prostração, piorou o cansaço, associado à tosse. A tosse começou a ser muito mais produtiva. Ela refere ainda que o bebê não está conseguindo mamar, a febre ainda está persistente, só que agora essa febre está muito mais alta, está com 39,5. Falou que o xixi do bebê diminuiu, a evacuação está ausente. Quando a gente questiona se João frequenta a creche, ela fala que ele não frequenta a creche, que ela fica com o bebê, mas que o irmão Pedro, de 8 anos, começou primeiro com um quadro respiratório, de tosse e febre, já foi diagnosticado com sinusite e está em tratamento com amoxicilina. Então, provavelmente, essa criança maior levou esse vírus inicial para casa, o bebezinho de 4 meses pegou, e o grande evoluiu com uma sinusite e o pequenininho evoluiu com primeiro com bronquiolite. Ali na frente a gente vai ver como é que está o exame físico desse bebê, tá? Então, quais são os sinais de gravidade que a gente vê nesse caso clínico? Prostração, piora do cansaço, certo? Sinal de gravidade, desconforto respiratório, está mais cansado. Então, dificuldade para mamar, aquele bebê que não consegue se alimentar, lembrem? Recusa alimentar, dificuldade para mamar. A persistência da febre é um sinal de alarme por mais de 72 horas, outro sinal de gravidade. Redução do xixi. Não, esse cansaço, quando a gente fala de cansaço, é do desconforto
respiratório, tá, gente? Não é da criança estar cansada e sonolenta. Quando a gente fala de sonolência, a gente vai escrever sonolência. Quando a gente fala de quadro respiratório e cansaço, a gente está falando de desconforto respiratório, tá? Então, vimos os sinais de gravidade. E o exame físico de Joãozinho? Ele está em regular estado geral. Mais de 72 horas. Existência. 72 horas. Então, ele está em regular estado geral, hipoativo, taquipneico, hipoidratado ou desidratado, né? A perfusão capilar ideal esteja abaixo de 3 segundos, menor que 3 segundos, ele está de 3 segundos. Então, já pode a gente pensar em um quadro já de leve desidratação. Então, ele está febril, ele está saturando 92% em ar ambiente. Ele tem uma frequência respiratória com 4 meses de 65. Era para dar quanto? Até 50, certo? Mas geralmente a faixa etária fica em torno de 40 e poucos, tá? Frequência cardíaca de 140. Mas lembrem-se, olha lá, ele está febril. O ideal seria o quê? Baixar a febre do bebê, reexaminá-lo após, certo? A fontanela está discretamente deprimida. Ao fundo pulmonar desse paciente tem estertores crepitantes em base de emitório direito, tem sibilo difuso, tem tiragem intercostal, tem retração de fúrcula leve a moderada. Os demais estão normais. O Joãozinho está apresentando uma infecção de véria superior ou infecção de véria inferior? Inferior. Qual é o pós-diagnóstico nesse momento? Bronquiolite. Será que essa bronquiolite pode ter evoluído para uma pneumonia? Provável. Não tenho como dizer com certeza, sem examinar o paciente, né? Mas observando que, pelo jeito, sim, pode ter evoluído para um quadro de pneumonia bacteriana. Quais são os complementares eu devo solicitar? Posso solicitar um raio de tórax, um hemograma, um PCR também, né? Pra gente avaliar. Cultura de escarro. Escarro a gente não consegue, mas a gente consegue fazer suave, certo? A gente pode pedir um painel viral desse paciente, certo? Painel viral, certo? Porque daí a gente detecta, isso é um rinovírus, isso é um adenovírus, né? Isso é uma influenza, isso é um covid. Isso aí a gente consegue fazer no painelzinho viral, tá? E o tratamento do Joãozinho vai ser ambulatorial ou vai ser internado? Não, tá ali atrás. A gente viu o exame físico. Como que o Joãozinho tá? Dá pra mandar pra casa ou não dá? Não tá. Desidratado, com sinais de conforto respiratório, a saturação está de 92%, ele já vai precisar entrar em oxigênio. Prostrado, recusa alimentar, bebê cansado, gente, a gente não pode deixar, dependendo do nível, claro, ele mamar pela boca, porque ele pode fazer broncoaspiração, ele não vai conseguir coordenar a respiração com a mamada, então ele vai piorar o cansaço. Então, um bebezinho cansado, a gente geralmente passa um tratado. Fechou? Até aqui tudo bem? Agora que vai começar. Não, vou falar, gente, daqui pra frente é rapidinho. Daqui pra frente é rapidinho. Exame 26, tá? Vamos lá então. A nossa aula hoje é sobre sobre o resfriado comum e sobre rinite, certo? Então vamos lá. Resfriado comum e rinite viral aguda são mesmos subnomes para rinofaringite aguda. São os mesmos nomes. Você vê qualquer um dos 3 nomes, é a mesma coisa, é a mesma doença.
Então, é a doença infecciosa da via aérea superior mais comum da infância. Abaixo de 5 anos, essa criança vai ter de 5 a 8 episódios. Tem literatura que fala até de 12 infecções por ano de via aérea superior. Mas a gente vai usar 5 a 8, tá bom? Praticamente exclusivamente de etiologia viral. O mais comum é o rinovírus, vírus essencial respiratório e adenovírus. Esses três: rinovírus, vírus essencial respiratório e adenovírus. Estão com dúvidas? Tá lá, ó. Rinovírus, vírus essencial respiratório e adenovírus são os três principais. Mas os outros vírus, claro, também fazem. Coxsackie, coronavírus, vírus. Tem os vírus que são mais raros, mas esses são os mais comuns, é o que a gente tem que lembrar. Esses três: rinovírus, vírus essencial respiratório e adenovírus. Vocês viram quantas vezes eu repeti isso, né? Vocês estão vendo. Então tá bom. E as principais complicações do resfriado comum, de fazer infecção bacteriana secundária. Primeira, gente, é a otite. A principal infecção bacteriana secundária ao resfriado comum são as otites. Sinusite depois. Pneumonia em terceiro lugar, tá? Fechou? Então, otite nessa ordem: sinusite e pneumonia. Complicações do resfriado comum. Vamos voltar, gente? Vamos voltar aqui então. Quais são os sintomas então desse resfriado comum? Pode ter dor de garganta, coriza sempre vai ter, obstrução nasal, espirro, tosse, uma febre mais baixa, mais moderada. Pode ser um pouquinho mais alta nos menores de 5 anos, até pode, mas geralmente ela é mais branda, tá? E alguns pacientes podem nem apresentar febre. Isso no resfriado comum. A evolução desses pacientes. Geralmente nos pequenininhos, eles ficam com muita dificuldade de respirar por conta da obstrução que a secreção do via superior apresenta. Então ele vai ficar irritado, vai ficar choroso, vai querer mais colo, pode apresentar vômito, aquele vômito que vem com catarro, pode dormir bem mal mesmo, porque ele deita, a secreção escorre para a garganta, ele acorda tossindo para jogar a secreção para fora, né? E a evolução em crianças maiores pode ter dor de cabeça, pode ter mialgia, calafrio, mas isso é muito mais difícil de acontecer no resfriado comum apenas. Isso é muito mais comum na gripe. E aí as complicações do resfriado comum: febre além de 72 horas, ou a recorrência de hipertermia após esse período. A gente já tem que ligar o alerta em relação a complicações. Se surgir dificuldade respiratória, taquipneia, retração, gemência. E as complicações mais frequentes é a otite e a sinusite. Lá em terceiro lugar vem a pneumonia, tá? Esse é do resfriado comum. E o diagnóstico desse resfriado comum? É clínico, né, gente? O diagnóstico é clínico, a gente não precisa de exames laboratoriais nem de imagem para diagnosticar um resfriado comum. A evolução da doença, o estado geral da criança já nos diz tudo que a gente precisa saber. A gente precisa saber que essa criança
a febre passa, ela fica bem, ela consegue se alimentar mesmo que um pouco menos, ela vai ficar irritada, vai ficar com muita secreção, e a gente precisa saber dos sinais de alarme para explicar para os pais dessa criança, para se precisar ela voltar e a gente reavaliar se isso evoluiu com uma complicação ou não, tá? Então, no exame físico, a gente vai ver congestão nasal, a gente pode ver uma hiperemia leve da membrana timpânica dessa criança. Ela vai estar geralmente bom, no máximo regular estado geral, a respiração vai estar regular, ela não tem taquipneia, ela não tem taquicardia, ela não tem esforço para respirar. E aí, os diagnósticos diferenciais que a gente pode ter em relação ao resfriado comum, né? A rinite em si, a rinite alérgica é um diagnóstico diferencial. Outras viroses, a coqueluche, sinusite e corpo estranho. A gente sempre tem que levantar a hipótese de corpo estranho, tá, gente? Principalmente em tosse muito recorrente, às vezes até em sibilância. Se a gente ausculta aquele bebê e está mais diminuído de um lado, a gente sempre tem que avaliar a possibilidade de corpo estranho, porque o bebê põe tudo na boca. Isso pode sim ir para a via aérea. Exames complementares, a gente pode fazer a identificação desse agente etiológico, fazendo o quê? Suave, pedindo o painel viral dessa criança, certo? É o único exame que precisa, sem criança sem complicações, tá bom? Diagnóstico é clínico. E aí o tratamento? Como é que a gente faz o tratamento do resfriado comum? Repouso, hidratação, a dieta conforme a aceitação. Mas a gente vai ficar dando para a criança doce só porque ela está aceitando? A gente vai oferecer uma alimentação saudável, balanceada para essa criança, conforme ela estiver aceitando. Nada de forçar essa criança a se alimentar. Antitérmicos e analgésicos, a gente tem que lembrar que no quadro viral, nós adultos, quando a gente pega uma gripe, a gente fica com moleza no corpo, a gente fica com dor de cabeça. Essa criança não sabe dizer o que ela está sentindo, mas a gente sabe que ela está chorosa, irritada, ela pode estar sentindo dor. Então a gente lança a mão desses antitérmicos e também dos analgésicos, tá? Limpeza e desobstrução nasal. Lavar o nariz com soro fisiológico. Quantas vezes, quantas ml, não importa. Certo? A gente fala, do recém-nascido faz 1 ml, do bebezinho tal faz tantos ml, cresceu tanto faz tantos ml. A gente sabe que o que a gente precisa é o volume. A gente precisa de quantidade de soro para que entre numa via aérea e empurre a secreção para sair do outro lado. Ou empurre a secreção para que essa criança possa até engolir esse catarro. Mas a gente precisa desobstruir essa via aérea. Se a gente coloca uma quantidade muito pequena de soro, a gente não consegue ter essa limpeza mecânica, que é a função dessa lavagem nasal, tá? Antitussígeno e antistamínico não é indicado. Não é indicado. Não adianta eu fazer uma desloratadina, uma hidroxizine, não vai mudar o curso da doença, porque não é um quadro alérgico, certo? Antitussígeno, de novo, estou falando aqui, não é indicado nenhuma medicação que tenha como intenção parar a tosse da criança. A tosse é um mecanismo de defesa, a gente precisa que a criança coloque a secreção para fora, certo? A doença geralmente é autolimitada, geralmente não, ela é autolimitada de 5 a 7 dias com bom prognóstico nas crianças rígidas. A gente sempre tem que ficar de olho nas crianças com comorbidades, porque elas sempre são muito mais propensas a fazer as complicações, tá? E sempre orientar muito bem os sinais de alarme para os pais. Sinais de alarme para os pais, sinais de alarme para os pais, certo? Compreendido? Quais são os sinais de alarme para os pais? Já falei 500 vezes. Sonolência excessiva, prostração, olho escuro e dificuldade. Desconforto respiratório. O diagnóstico é só olhar clínica e solicitar o painel viral. Se necessário, solicita o painel viral. Nem assim é obrigatório, não é? Tá? Por quê? Porque vai mudar o
diagnóstico? Eu saber qual vírus que está ali. Então, se eu estou fazendo um estudo da população, né, de quais são os vírus mais frequentes nessa faixa etária da população, eu vou solicitar painel viral, eu posso solicitar. Mas no nosso dia a dia, a gente não tem painel viral disponível para todo mundo. Essa criança tem sinais de alarme, eu vou precisar internar essa criança. Eu solicito painel viral com certeza. Você entende? E a diferença entre o resfriado comum e a gripe, que a gente já começou a falar. Então, o resfriado comum, fala aí. O resfriado comum é americano, então a meteorológica é diferente. E só. Isso aí. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer ficar um pouquinho mais completo. Então, os principais agentes etiológicos, olha lá, sistema respiratório, adenovírus e rinovírus. O quadro de resfriado geralmente começa com dor de garganta, febre baixa, tosse seca, espirros, coriza, mas o estado geral da criança, quando passa a febre, ela anda de bicicleta. A criança fica com 220, a febre vem, ela muda um pouquinho, mas a criança sem febre, ela está em muito bom estado geral, tá? E a duração é de muito menos dias. Ou então que parou lá no hospital porque o pai não sabe o que fazer com o resfriado comum, chega no seu consultório, destrói o consultório, mas em casa ela estava muito doente, doutora. Para com isso, tá? E chega mesmo, viu, gente? Então o tratamento é só com sintomáticos, analgésico antitérmico, muito líquido, orientar muito a hidratação para essa criança. Em crianças prematuras, menores de 1 ano, portadores de cardiopatia, portadores de doença pulmonar crônica, a gente indica fazer a vacina do palivizumab, que é a vacina contra o vírus social respiratório. Então, crianças com comorbidades, crianças que nasceram prematuras, a gente tem indicação de vacina com palivizumab para essas crianças, porque o vírus social respiratório é o vírus que tende a fazer muito mais os quadros de bronquiolite e das complicações. Certo? A gente faz, eu acho que 2 doses, se não me engano. Eu vou confirmar. Não, eu vou confirmar. Boa pergunta. Mas acho que são 2 doses, tá? E a gripe? Então, a gripe é causada pelo vírus da influenza A, B e C. Geralmente ocorre naqueles períodos das epidemias, dos inícios do ano, nessa época inclusive que nós estamos agora. A gente está tendo muito caso, viu, gente? Eu ganho muito. Aí o Elber. Aí, passando um tempo. O nenenzinho mais pequeno da Certo. E aí os sintomas da gripe, eles são muito mais intensos. Pode começar aparecendo um resfriado comum, mas geralmente evolui com muita cefaleia, com dor muscular, com perda de apetite, com febre muito mais alta, com muita dor de garganta. É um quadro muito mais exacerbado. E aí ocorre muito mais o comprometimento do estado geral da criança. Aquela criança que você olha e chega a estar murchinha, aquele olhar baixo, né? Aquela criança que não está conseguindo se hidratar adequadamente. Pode durar mais ou menos de 7 a 10 dias e evolui muito mais com complicações. As otites, as sinusites, rinocinusite aguda e bronquopneumonia com menos frequência, tá? Mas também pode evoluir. E a vacina contra a influenza, vacina da gripe anual, é obrigatória, entra no calendário vacinal até os 4 anos, certo? Primeiras doses, 6 meses, a partir dos 6 meses ganha 2 doses, depois anualmente 1 dose até os 4 anos de idade. E aí previne em 80 a 90% de redução dos quadros de complicações, certo? Tomar a vacina da gripe. Querem compartilhar, meninas? Oh, meu Deus.
Então a vacina reduz de 80% a 90% da nova mortalidade das complicações nos casos dos pacientes com fatores de risco, certo? As crianças menores de 4 anos, os pacientes com doença pulmonar crônica, cardiopata, diabetes e pacientes com imunodeficiências. E aí a gente tem o tratamento, não tá dando pra ver, né, gente? Mas aí a gente tem o tratamento da gripe, do H1N1 com o... Quem sabe o nome? Tamiflu, oseltamivir. A gente pode usar com início de até 48 horas. Até 48 horas da exposição ao H1N1 tem indicação de entrar com oseltamivir. Se já passou das primeiras 48 horas, já não é mais indicado usar, tá? Então, se é da faixa etária de comorbidades, se é da faixa etária, seja do adulto, seja dos idosos, uma faixa etária abaixo de 4 anos, abaixo de 5 anos, se não me engano, abaixo de crianças com menores de 9 anos. Na parte de lá. Isso. Aqui é melhor, atrás da senhora aqui, ó. Que tá dando pra ler bonito. Então, as indicações do uso do oseltamivir são pessoas expostas com risco elevado de complicações, não vacinadas ou vacinadas contra a gripe apenas há 2 semanas, crianças com menos de 9 anos, com condições de risco, imunossuprimidos graves, profissionais de laboratório que podem ter manipulado o vírus sem uso de EPI, trabalhadores de saúde que manipulam aerossóis com secreções dos suspeitos de influenza sem uso de EPIs, residentes em instituições fechadas, né, os presos e residentes de hospitais, aqueles pacientes internados de longa duração. No COSP a gente tem, gente, paciente internado há 2 anos, há 3 anos, tá? Ou então nos surtos. Na nossa faixa etária, então, a gente vai usar crianças menores de 9 anos com condições de risco. Então, tem fatores de risco, a gente faz uso, então, do oseltamivir. E aí, eu só vou cobrar de vocês qual é o nome da medicação, tá, gente? Essa tabela eu olho até hoje, eu não sei a dose por peso, eu olho até hoje. Eu pego a tabelinha quando chega o paciente e olho qual peso, tantos miligramas. Então vamos diluir o comprimido em tanto de água e vamos dar tanto, tá? Você vai poder levar a tabela. Você leva a tabela. Eu tenho no celular, quando eu estou atendendo, se eu preciso usar, eu olho. Só a gente pode usar para onde a gente for. Na prova eu só vou cobrar o nome da medicação. Do tratamento, tá? O oseltamivir é usado tanto para profilaxia quanto para tratamento, tá? Pode ser o Tamiflu ou essas. Tamiflu, oseltamivir é o mesmo nome. Tamiflu é comercial. É a mesma coisa, tá? O oseltamivir é o nome do composto. O Tamiflu é o nome do comercial. O nome comercial. E a rinite alérgica? Onde que entra nessa história? A rinite alérgica é uma doença inflamatória, alérgica, né? Tem como sintomas espirros, coceira nasal, coceira ocular, tem aquela coriza hialina, pode obstruir o nariz. Geralmente aparecem por 2 ou mais dias consecutivos até se tornar persistente. Quando os sintomas ultrapassam 4 semanas, começa a comprometer as atividades da criança, começa a dificultar o sono da criança, começa a dificultar essa criança ir para a escola, começa a dificultar a alimentação. Aí a gente precisa tomar conduta, é quando geralmente os pais procuram o pronto-socorro, tá? Pra gente, ou o pediatra, para saber o que a gente está fazendo. Então, geralmente é desencadeada por alérgenos. O principal são os ácaros do domicílio, né? Pelo de animal, fungo, barata, pólen.
Geralmente pode piorar bastante essa inflamação quando fica exposto a cigarro, produto com cheiro muito forte, né, algum poluente. E tem paciente que fica muito ruim nas mudanças bruscas de temperatura. Tá muito quente, dá um pouquinho, vem uma frente fria, né? A exposição também dessa criança alérgica, quando está na escolinha, entra em contato com esses vírus, bactérias com frequência, dá a impressão que essa criança está sempre gripada, porque a rinite fica ali todo o tempo, então não para. Geralmente a criança com rinite, ela faz uma instrução mais à noite. Então, finalzinho de tarde pra noite, aquela criança que acorda sempre espirrando, aquela criança que ronca pra dormir. Então, geralmente essas crianças que têm um tom pior, assim, mais no seu período noturno, é a criança que a gente tem que ficar de olho. Porque a criança com resfriado, mesmo a gripe, né, esse resfriado comum, ela fica ruim o dia todo, ela não escolhe o período. A rinite não, ela geralmente dá aquela piorada à noite e de manhã, tá? Então a presença de sintomas diários por mais de 2 semanas, com história pessoal e familiar de alergia, sugerem fortemente o diagnóstico, tá? Então, sintomas diários por mais de 2 semanas, que tem aquele irmão que tem asma, que é atópico, que tem aquele pai que tinha rinite na infância, que tem aquele irmão que tem dermatite atópica, que tem asma, que também teve rinite. Então, a história pessoal dessa família, junto com os sintomas, sugerem fortemente o diagnóstico. O que a gente pode fazer para ajudar essa criança? E tem que tentar identificar qual é o alérgeno que pode estar causando, desencadeando as crises nele. Iniciar as medidas de controle ambiental para essa casa, né? Não varrer a casa para não subir a poeira, passar sempre pano ou aspirador de pó. A mãe trocar o travesseiro dessa criança, porque o maior depósito do ácaro é o travesseiro. Ou então encapar o travesseiro, a gente pode mandar encapar o colchão também, tirar todo tipo de bichinho de pelúcia, lavar todos os brinquedos, tudo isso vai ajudando a fazer esse controle ambiental em casa. A gente pode usar medicações antialérgicas, que são anti-histamínicos. Geralmente a gente gosta de usar bastante a desloratadina, ou então o Alegra, qual é o outro que a gente usa? O Alectus. E a gente... Oh, meu Deus. O corticoide tópico nasal são muito úteis no controle. A gente usa... antigamente se usava muito a budesonida, que é aquele sprayzinho de nariz, ou Buzonide, aquele Noelis, usava bastante. Hoje em dia a gente tem medicações que não causam tanto efeitos colaterais como a ardência do nariz, tá? A gente usa muito mais a mometazona, que é sprayzinho nasal, que é um corticoide tópico nasal, ou então a fluticasona, que também é um corticoide tópico nasal, tá? Professora, digamos que a criança se locomoveu para nas férias, para algum lugar e a gente ainda continua. Se persistir os sintomas, mesmo que, digamos, seja em casa ou lá naquilo, não, mas ela pode ter vários desencadeantes. Se já está desencadeada, ela já está em crise, ela não vai melhorar se ela for para outro lugar, a não ser que ela comece o tratamento. A vacina para alergias é uma opção. Oi? Tem, mas aí geralmente naqueles quadros de rinite muito mais graves. Né? Aquela rinite que a gente já usou antistamínico, já fez o corticoide nasal, a gente não consegue controle. É aquela criança que geralmente tem associado ali uma asma, tem associado a dermatite atópica, ela tem a tríade da atopia, né? Aí a gente indica ir para vacina, porque a gente não está conseguindo fazer o controle dessa rinite só com essas medicações usuais e com o uso do controle, né? De tirar os alérgenos, tudo, a gente não consegue ter controle, a gente indica vacina. Mas aí a imunoterapia é geralmente realizada pelo alergologista, tá? Não é a gente que faz. O pediatra, no caso, né?
E então as medidas de controle da casa, redução de exposição a ácaros, da poeira, uso de capas impermeáveis no colchão e no travesseiro, lavar roupa de cama semanalmente, substituir os carpetes, não utilização de carpetes, de tapetes, né, principalmente no quarto da criança ou na sala onde a criança transita muito. Utilizar mais aspirador de pó, tirar a cortina, vestir de pelúcia, sempre ventilar bem os ambientes, acordou de manhã, abre as cortinas, abre a janela, abre tudo para ventilar aquele ambiente. A retirada de animais domésticos é somente se o causador alérgico for os pelos do cachorro ou do gato. Isso a gente tem exames também, tá? Que a gente faz o IgE específico para o ácaro, o IgE específico para tipos de ácaro, a gente faz o IgE específico para poeira, o IgE a gente dosa. A gente vai dosando os IgE específico para barata, a gente dosa o IgE específico para o cão e para o gato, a gente dosa tudinho, tá? E aí, sendo o IgE dessa criança, o específico para o cão e para o gato, a gente tem que fazer a retirada dos animaizinhos, tá? Mas somente se for esse o causador. Reduzir a exposição a baratas, controle de agentes irritantes no ambiente, às vezes é produto de limpeza também, tá, gente? Então, tratamento da rinite antihistamínico e corticoide nasal tópico. Beleza? Por hoje é só. Acabou.